Bom, a gente vai falar hoje sobre verdades e mentiras, né? Numa era de fake news. Eu vou contar para vocês a história da minha vida através dos fatos reais e dos fatos falsos que estão na Wikipedia. Eu já entrei nessa Wikipedia 939 bitrilhões de vezes e mudei. Eu mesma escrevi, ó, nasci em tal lugar, fiz tal coisa, no ano tal. 3 dias depois, alguém novamente entra e transforma de novo. Tudo que eu mudei, coloquei com informações corretas, alguém entra e faz tudo ficar errado de novo. Qual é a seriedade que pode ter uma plataforma dessas? Agora, as pessoas vão lá, as pessoas leem, as pessoas procuram informação. Elas vão lá pensando que aquela informação é verdadeira. Só que muitas vezes, gente, não é. A Wikipedia é exatamente isso, é um projeto de enciclopédia multilingüe de licença livre, baseado na web, escrito de maneira colaborativa. Quer dizer, ninguém sabe quem está colaborando com quem, né? Quais são os interesses de quem está, inclusive, fazendo essa colaboração. Há anos eu tenho uma discussão muito engraçada, porque eu nasci em Goiânia e a Wikipedia insiste loucamente em dizer que eu nasci em Morrinhos. Acho que tem alguém de Morrinhos que é muito meu fã e que insiste que eu nasci em Morrinhos. Eu amo Morrinhos, eu conheço Morrinhos. Mas a verdade é simplesmente outra, assim, não há contrafatos, não há discussão, né? Eu não nasci em Morrinhos, eu nasci em Goiânia, capital do estado de Goiás. Mas, por exemplo, a meu respeito, a Wikipedia insiste várias vezes em dizer, assim, coisas que são muito, no mínimo, desagradáveis. Já mudou, porque eu li mês passado e estava diferente. Esse mês tá assim, ó. Originária de uma família bastante humilde, Maria Carolina Alves Ferraz nasceu em Morrinhos, no estado de Goiás. Eu vou contar um pouco a história dos meus pais. Meu pai foi um rapaz muito pobre. Meu pai me dizia que já teve presentes que ele recebeu em natais, assim, que ele passou na infância, que ele nunca se esqueceu. Tipo, uma vez ele recebeu um cabo de vassoura para ele poder brincar de cavalinho. E meu pai era entregador de leite. E meu pai conseguiu superar todas as adversidades. Meu pai cresceu, meu pai fez direito, começou a trabalhar, e uma pessoa que venceu na vida e ganhou muito dinheiro, graças a Deus. Mas ele realmente é de uma origem muito humilde. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Meu pai é do estado de São Paulo, meu pai é da região de Cruzeiro. A minha mãe é de Minas Gerais, nasceu em Uberlândia, de uma família bastante abonada, de uma família rica. Eram 5 irmãos, a minha mãe era um deles, uma menina. Minha mãe foi Miss Uberlândia, meus avós tinham bastante dinheiro, minha mãe era uma menina totalmente princesinha, que casou, conheceu meu pai na faculdade, eles se conheceram, acho que meio entre em Campinas e São Paulo, isso eu preciso até descobrir com a minha mãe, se apaixonaram e se casaram. E meu pai, uma pessoa muito empreendedora, construiu a vida dele, foi para Goiânia. Meus 2 irmãos já tinham nascido, eles nasceram em Uberlândia, e quando minha mãe foi para Goiânia, minha mãe chegou, eu estava na barriga dela, assim, né? Grávida já de 8 meses. Em Goiânia nasci, em Goiânia eu vivi até os meus 14 anos. Então, assim, já começa com uma informação errada. E isso não há problema, gente, se eu tivesse realmente nascido de uma família muito humilde, como eu estou dizendo que meu pai no caso era, porque meu pai é falecido, de uma família muito humilde. Eu não vejo, aliás, eu tenho muito orgulho de contar essa história, dizer meu pai era um entregador de leite, que venceu na vida, que conseguiu superar as adversidades, num Brasil onde ainda as oportunidades eram um pouco melhores para as pessoas de origens mais humildes, né? E meu pai teve, né, além de mim, outros 2 filhos, o meu irmão mais velho, que também faleceu, e a minha irmã mais velha, que está viva até hoje. Então, assim, o que me incomoda é que é uma mentira dizer que eu nasci de uma família bastante humilde, né? Porque, inclusive, quando eu nasci, meus pais já eram muito bem estabelecidos, eu diria que era classe média alta, eles viajavam 2 vezes por ano para a Europa, eu estudava em boas escolas, sempre estudei em boas escolas, sempre morei de forma muito confortável lá em Goiânia. E aí vamos seguir aqui com as informações. Nessa época eu já manifestava seu interesse artístico, nunca manifestei interesse artístico algum. Eu não sabia nem que eu ia ser uma atriz, eu estudei balé porque todas as meninas da sociedade em Goiânia faziam balé. E eu pertencia à sociedade goiana e também fazia balé, mas não tinha, nem pensava que um dia eu viria a ser artista.
Meu pai, Ladislau, foi assassinado por um pistoleiro contratado por empresário a quem prestava consultoria. Isso é um fato real. Ou seja, vai misturando ficção com realidade aqui, né? A mãe de Carolina, a dona Giselda, começou a sofrer ameaças de morte do assassino do marido. Assim, não foi a minha mãe que sofreu ameaças de morte, né? Porque as investigações evoluíram, essa pessoa muito poderosa, que era sócio do meu pai, não era só alguém que meu pai prestava consultoria, eles eram sócios. Essa pessoa devia bastante dinheiro para o meu pai, e essa pessoa abriu concordata, entrou em falência, nunca pagou o meu pai todo o dinheiro que ele devia ao meu pai. Eles brigaram, essa briga ficou pública, ficou famosa, essa é uma tragédia muito conhecida, um assassinato muito conhecido e impune, né? Em Goiânia até hoje, o assassinato do meu pai nunca se solucionou. Todos sabem quem é o assassino do meu pai, todos sabem como ele foi assassinado, porque ele foi assassinado no meio da rua às 4 horas da tarde, na porta do trabalho dele, com 6 tiros, sendo que 3 na cabeça. Esse caso nunca se resolveu. Então, assim, a minha mãe sim sofreu ameaça, sim, porque ainda se existia coronelismo, né? Corrupção. A minha família foi vítima de corrupção. A pessoa que mandou matar meu pai era uma pessoa, essa pessoa também já faleceu, muito poderosa, e fez de todas as maneiras que pôde, que o dinheiro pôde comprar, que esse crime permanecesse impune. E assim permaneceu e está até hoje. E nós já superamos, mas só para mais um fato ser dito e que seja esclarecido pela minha voz. Vocês estão ouvindo a história da minha vida pela minha voz, pela minha boca, na primeira pessoa, para que não haja mais algum mal entendido. Assim, as duas saíram da cidade quando Carolina tinha 14 anos e se juntaram aos irmãos mais velhos da atriz, Guilherme e Maria Eugênia, que já viviam em São Paulo, onde trabalhavam e ajudavam financeiramente a família. Meus irmãos nunca ajudaram financeiramente a família, porque, como eu já expliquei antes, nós todos vivíamos uma situação financeira, graças a Deus, confortável. Poucos meses após chegar em São Paulo, o duro golpe abalou ainda mais a família quando seu irmão Guilherme faleceu vítima de complicações de AIDS aos 29 anos. O meu irmão morreu 9 anos após o assassinato do meu pai. Meu irmão não morreu meses depois. Meu irmão morreu de AIDS aos 29 anos de idade. Meu irmão era homossexual, foi um dos primeiros casos no Brasil. Ele descobriu que tinha AIDS porque no início dos anos 80 ele foi obrigado a fazer uma cirurgia na cabeça em função de um aneurisma, e quando ele fez essa cirurgia se descobriu que ele tinha AIDS, e ele sobreviveu ainda 7 anos após a descoberta da doença. Ainda não tinha nem AZT, para vocês terem ideia do quão no início da doença foi um choque muito grande para minha família, mas meu irmão morreu muitos anos depois da morte do meu pai. Também outra informação errada. Depois de sofrer muito por 7 anos com esta doença, mas sua família não sabia da sua condição de saúde. Nós sempre soubemos, nós apoiamos, gente. Meu irmão morreu no meu colo. O dia que meu irmão estava mal, minha mãe me ligou e falou: minha filha, vem aqui para casa, porque hoje eu acho que seu irmão de hoje ele não passa. E eu já casada com o pai da Valentina, fui para lá, realmente cheguei em casa, meu irmão estava muito mal. Eu peguei, pus o meu irmão deitado no meu colo e fiquei com ele no meu colo, e meu irmão morreu deitado no meu colo, e eu vi o meu irmão morrer. Então nós sempre soubemos, nós sempre apoiamos o meu irmão. Ele sempre teve o apoio integral da minha mãe, da minha irmã, o meu. Todos nós sempre apoiamos o Guilherme. O Guilherme teve o nosso amor incondicional, sempre, todo o tempo. Nunca houve isso de que nós não sabíamos a condição. Eu não entendo quem escreve essas coisas, vocês entendem? Eu não entendo por que deliberadamente, porque eu já dei 20 milhões de entrevistas. Essa história que eu tô contando pra vocês, eu já falei 1000 vezes. Por que alguém vai lá na Wikipedia e escreve o que quer, ignora os fatos reais e escreve o que quer, como se a minha família tivesse vergonha ou algum problema com o fato do meu irmão, por acaso, ter falecido de AIDS, ser homossexual? Nunca houve esse problema. Ele sempre foi apoiado. Nós, inclusive, conhecemos muito bem, sou amiga até hoje do ex-marido do meu irmão, e tá tudo bem, nunca houve um problema em relação a isso. Sua mãe entrou em depressão, claro, evidentemente, né? Não só ela, todos nós ficamos muito abalados, não conseguindo trabalhar por um tempo. Então tive que eu, Carolina, interromper meus estudos para começar a trabalhar como vendedora numa loja para ajudar no sustento do lar. Gente, olha, se isso tivesse sido verdade, não teria sido um motivo de orgulho muito grande eu ter sido essa pessoa, venceu na vida, passou por tudo isso
e me superei e consegui vencer, mas isso não foi verdade. Eu já era casada, eu já trabalhava, inclusive, eu trabalho desde os 18 anos de idade, eu já tinha, inclusive, o meu dinheiro. Eu nunca precisei parar de estudar para sustentar a minha família, ao contrário, eu já trabalhava e já ajudava, sempre que tive dinheiro e que pude ajudar, eu ajudei a minha família, e a minha mãe sempre teve o dinheiro dela também. Então também não foi verdade. O meu, juntando dinheiro ao longo do tempo, eu voltei a estudar e iniciei um curso de teatro. Também não é verdade. Eu fui fazer teatro, meu curso de teatro, depois de já ter estreado como atriz, eu já trabalhava na Manchete, apresentava o programa Choque, o programa de domingo, já tinha feito aquela novela Pantanal, ganhei prêmio de melhor atriz, atriz revelação na época, me apaixonei pelo ofício do ator e fui estudar teatro com Célia Helena em São Paulo. Eu já era adulto, mas acho até que Valentina ainda não existia, mas ó, eu já tinha mais de 22, 23 anos, eu preciso ver as datas, mas é realmente errado. E eu só digo isso, gente, porque não é verdade. A gente tem que falar as coisas quando elas são verdadeiras, porque um jornalista sério vai ler isso aqui, ele vai conversar comigo, ele vai achar que isso é verdade, e não é verdade. E isso é muito chato. Eu tô aqui esclarecendo para vocês. Outra coisa, que a minha filha, Valentina, ela é casada e ela mora em Boston. Minha filha não é casada, a minha filha é formada em economia analítica e matemática avançada. Ela está morando no Brasil, ela morou fora do Brasil muitos anos. Ela fez o colegial na Europa, fez faculdade em Boston, morou 2 anos em Nova York e mora no Brasil hoje, trabalha comigo, é a minha diretora de conteúdo, a minha CEO, minha sócia, minha parceira. Ela não é casada, não tenho nada contra, ela poderia estar casada, poderia ser casada. Ela tem um namorado que é uma graça, todos nós gostamos muito dele, mas ela não é casada, só para esclarecer mais uma outra informação. Aqui diz também que eu teria reatado a minha relação com o pai da Isabel, com o Marcelo, em junho de 2019. Nós somos amigos, nós temos muito respeito um pelo outro, mas nós nunca reatamos. Nós estamos separados há quase 3 anos e nós nunca retomamos a relação. Então, assim, para fechar o ano de uma forma transparente, sabe? Para fechar o ano, para vocês que são o meu público, que estão aqui porque gostam de mim, que estão aqui porque querem saber quem eu sou, estão aqui porque tem um interesse genuíno em mim, né? Senão não estariam. Quem eu sou de verdade. Eu não sou uma pessoa dissimulada, eu não sou uma pessoa que esconde as coisas, eu não sou uma pessoa que finge ser o que não é, eu não preciso provar nada pra ninguém, mas é tão chato. Você vai lá, você conversa, eu já mandei 525 e-mails, já tentei explicar, já falei, já expliquei, fica parecendo que há uma dicotomia. Você assiste uma entrevista minha no UOL, você ou lê uma entrevista minha no Estado de São Paulo, ou numa revista na Vogue, você vê as informações que eu dou e você entra na Wikipedia e estão essas coisas escritas. Eu não sei por quê. Porque tô tão cansada dessa atitude tão desrespeitosa das pessoas com a vida real da gente, sabe? Com as informações verdadeiras, num tempo onde tem tanta fake news. Então, tomei a licença poética de vir aqui falar pra vocês e contar um pouco da minha história na primeira pessoa. Se houver alguma coisa sobre mim que você tenha dúvida, que você queira saber, esse é um espaço aberto pra gente poder trocar, pra gente poder se conhecer melhor. E não acredite, gente, em tudo que vocês leem. Não acreditem mesmo. Espero que eu tenha conseguido esclarecer, espero que esse meu vídeo ajude de alguma forma. Eu sou uma pessoa muito feliz com a vida que tem, com as escolhas que fez, com a família que construiu, com a profissão que tem. Eu me considero uma mulher realizada. Eu ainda me sinto bonita, eu me sinto, sabe, cheia de sonhos, cheia de projetos. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu quero gastar energia com coisa boa. Então, olha, um beijo enorme no coração de todos vocês, mesmo. E muito obrigada por essa oportunidade de fazer esse desabafo aqui na primeira pessoa. Obrigada.